Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa. Hoje para falarmos sobre metas de literatura de longo prazo. Explico. No começo de fevereiro eu fiz aniversário, eu fiz 37 anos. Eu sei que não parece com essa carinha de 12, mas 37, gente. E aí eu achei um post meu lá no Instagram do Poderoso que eu publiquei em 21 de outubro de 2021, com 35 livros para ler antes dos 35, que eu faria, né, em fevereiro do ano seguinte, em 2022. E aí eu vou colocar a foto aqui para vocês verem, vou deixar a foto aqui no cantinho para vocês irem acompanhando, porque eu peguei essa foto e fui olhar se eu tinha lido todos os livros já ou não, né? Porque aos 37 eu já passei aí 2 anos do prazo para ler os livros. E fiz um inventário do que eu já li e do que eu não li ainda. E aí eu pensei, bom, agora o que eu vou fazer? Eu quero fazer uma lista nova, mas eu não quero fazer 40 antes dos 40, porque eu acho que é muito livro, né? Considerando que a gente faz todo um projeto de leituras aqui pro podcast, eu faço projetinhos de leitura para vídeos específicos também, eu tô gostando muito de fazer isso, eu não quero fazer projetos muito grandes de longo prazo, então eu vou fazer 10 livros para ler antes dos 40. Aí eu falo desses livros no final do vídeo, tá? Eu vou colocar os timestamps aí, não sei como chama. Se você quiser só ver esses 10, você pode ir direto pra lá. Mas dessa foto que vocês estão vendo, desses 35 livros que eu tinha listado, eu li 24. Dois eu parei na metade, que foi o Novo Iluminismo, do Steve Pinker, que eu tava lendo, né? É um livro muito bom, fala sobre ciência, fala sobre racionalismo, coisas importantes para ler, principalmente em 2021, 2022. Mas eu confesso que eu cheguei na metade e eu tava simplesmente exausta mentalmente de ler esse livro e eu parei, dei uma pausa. E o outro é o Textos Caribenhos, do Gabo. Né? É um livro que compila todos os textos do Gabriel Garcia Marques no começo da carreira como jornalista. Então, as primeiras crônicas que ele escreveu como jornalista. É um livro de 800 páginas. E aí eu confesso que, assim, até Gabo teve uma evolução, né? É um livro de muito altos e baixos, assim. Então acho que eu li umas 300 páginas e também precisei dar um tempo. Então eu vou considerar 24 livros, 2,5, tá? Então... E aí o Mundo de Sofia, que também tá aqui na lista, seria uma releitura. Só que eu já li, quando eu li o Mundo de Sofia, eu li faz muito tempo. Eu lembro muito pouco da história. Então por isso que eu coloquei aqui até, porque eu queria reler. É uma história que provavelmente eu vou experimentar muita coisa pela primeira vez, porque eu não lembro, né, de muito detalhe do livro. Então eu acho que seria interessante. Considerando isso... Eu acho que 24 livros de 35 tá razoável, né? E os outros eu vou encaixando aí ao longo dos anos para ler. Não sei, nenhum deles entrou na minha lista de 10 para ler antes dos 40, porque eu quis pegar alguns livros que eu venho enrolando para ler já faz alguns anos, assim. Essa foi a minha métrica para pegar esses livros, assim. Livros que já me interessam há um tempo, mas que por um motivo ou outro também vem enrolando. E óbvio que a maioria deles são calhamaços, porque normalmente é isso, né? Calhamaços tendem a ser os que mais nos intimidam. Mas é isso. Comentando dos 24 livros que eu li, aí passando um pouco, né, mais rapidamente por eles, eu não vou falar de todos eles. Deixa eu pensar se tem algum específico que vale a pena falar. Os Despossuídos tem um episódio aqui no podcast para ele, da Ursula Le Guin, que é maravilhoso. O que acontece quando o homem cai do céu, já falei dele aqui antes, também tem um episódio aqui para ele no podcast que é muito bom. Um Conto de Docidade se tornou o meu Dickens favorito. Gostei demais do livro, de verdade. Crime e Castigo é um livro que eu tentei ler, e eu comentei isso também em vários posts do meu Instagram. Eu tentei ler aos 14 anos e eu acho que eu definitivamente não estava pronta para ler. E me deu um grande trauma, assim, de ler clássicos russos que eu fui superando aos poucos. E finalmente superei lendo Crime e Castigo. Finalmente, né? Eu gostei muito do livro. Armas, Germes e Aço, gostei bastante, é um livro que tem alguns problemas, né? Um livro que tem muita polêmica também em volta dele. Eu sei que no post que eu fiz sobre ele no Instagram, inclusive eu tô falando muito sobre o Instagram, mas eu já não posto no Instagram desde dezembro do ano passado. Eu confesso que eu tô achando a plataforma um saco.
Eu não gosto de vídeo, né? Eu não gosto muito de conteúdo curto, então eu tô achando... O Instagram já não é mais muito pra mim, então eu tô me divertindo mais aqui no YouTube. Mas eu fiz uma resenha, um comentário, vamos chamar assim, do Armas de Hermes e Aço, principalmente sobre o autor chamar, o Jared Diamond, né? Chamar os povos originários da América de ingênuos, por eles terem abraçado, né, os espanhóis quando eles chegaram aqui nas Américas. E aí deu uma certa discussão nos comentários, porque teve uma pessoa que falou, pô, mas se eles não foram ingênuos, eles foram o quê, então? Eu falei, gente, mas você é dono do barraco. Você não acha que a pessoa vai que vão simplesmente chegar uma galera armada com armas que você nunca viu antes? Você tem que adivinhar o que os caras vão fazer? Pelo amor de Deus, né? Enfim, deu muita conversa. Pachinko, gostei bastante, gostei muito da série da Apple TV também. E pelo que eu sei, a série vai ter outra temporada. Então, é bem interessante. A série ficou muito boa. O que mais? Operação Massacre entrou na minha lista de livros favoritos da vida, né? Rodolfo Walsh, maravilhoso. Já comentei sobre esse livro aqui mais de uma vez. Incrível. Assim como em Cold Blood, né? A Sangue Frio. 2 clássicos da literatura de não ficção. 2 originários, né, do romance de não ficção, como chamam, maravilhoso. O Outono da Idade Média, a gente tem aqui uma série dedicada a ele, 4 episódios, então leiam, vale muito a pena. O Tempo e o Vento era o primeiro, né, que estava aqui na pilha. Li o primeiro, amei, estou apaixonada por Érico Veríssimo, vou ler a série toda. Tragam os Corpos eu li, que é o segundo da trilogia da Hilary Mantel, adorei, gostei demais. O Wolf Hall, o primeiro. Tragam os Corpos ao segundo, o terceiro tô devendo ainda, mas eu vou chegar lá. O que mais? Portão do Obelisco, da N.K. Jemisin, que é o último da trilogia dela. Eu gosto muito, eu tenho gostado muito de tudo que eu li dela. Eu já peguei, inclusive, ela já lançou mais 2 trilogias, se eu não me engano. Eu já tenho mais uma e tô de olho na outra, que é o Somos a Cidade. Eu não vou lembrar os nomes. Mas tô bem de olho no que ela escreve. Ela foi, até hoje, se eu não me engano, a única autora a ganhar 3 prêmios Hugo seguidos, assim. A trilogia inteira do Portão do Obelisco venceu o prêmio Hugo. Cada um dos volumes. O que é muito difícil, né? Normalmente, quando a gente tem uma trilogia, uma série, assim, eles são muito desiguais, né? Na forma como... Tendem a ser desiguais na forma como eles são publicados. Mas é bem impressionante o que a Jemisin, espero que eu esteja falando o nome dela certo, faz aqui. Então é isso, eu fiquei devendo 11 livros, li 24 e meio, 25 e meio, enfim. E eu quero agora falar do meu próximo desafio a longo prazo, né? Então eu vou ter aí 3 anos pra fazer 40. E aí eu fiquei pensando o que eu faço, né? Qual vai ser a minha meta? Então eu peguei 10 livros. E eu acho que vai dar bom. Eu realmente acho que vai dar bom. Vamos lá. Eu quero ler a trilogia Memória do Fogo, do Galiano, que tá aqui, é da LPM. É nessa ediçãozinha aqui, pequenininha. A trilogia é Os Nascimentos, As Caras e as Máscaras e o Século do Vento. Esse basicamente é uma crônica da história da América Latina. Eu fiquei pensando muito se a gente pode fazer um paralelo entre ela e o que o Tempo e o Vento faz com a história do sul do Brasil. Então vamos ver, vou ler, né, primeiro, e aí eu conto pra vocês. Eu nunca li, eu tô pensando se eu já li alguma coisa de Galiano. Eu acho que Galiano é um daqueles autores que eu acho que eu li, porque eu já ouvi falar muita coisa sobre o que ele escreveu, sabe? Mas eu não tenho certeza se eu já li muita coisa dele, não. Mas enfim, quero ler, então, essa trilogia. Quero ler também Os Sertões, do Euclides da Cunha. Eu tenho essa edição maravilhosa da Ubu. Saiu já faz um tempo que tem. Deixa eu tirar aqui, é uma caixa. Aí vem o livro. Belíssimo. E vem também um extra de variantes e comentários da Valnice Nogueira Galvão, que vai falar um monte de coisa sobre a escrita e tudo mais do livro que vem de acompanhamento. Muito, muito bonita. Bonita essa edição aqui. Quando a gente fez o vídeo sobre direitos autorais, a gente comentou naquele vídeo que a Record é uma editora muito preguiçosa, né?
E eu acho que é por causa desse tipo de coisa aqui que eu acho que ela é preguiçosa, sabe? A gente vê Os Sertões, assim, é um livro que tá aí na praça já faz muito tempo, né? E ainda assim a Ubu conseguiu lançar uma edição muito bonita e cheia de coisas interessantes a mais para poder acompanhar o livro. E a Record, que tem, por exemplo, um defeito de cor, a gente tava falando de defeito de cor, há 20 anos no catálogo, o máximo que fez foi lançar uma edição comemorativa de 10 anos que tem algumas ilustrações. Só. Assim, realmente eu acho que é uma editora meio encostada. Mas enfim. Outro livro que eu quero ler até os 40. Esse aqui eu já tô. Eu já tô assim. Engatilhada para ler, porque faz parte de um projetinho que eu também tô fazendo, que vocês já devem ter ouvido falar, que é O Senhor dos Anéis, do Tolkien, que eu tô fazendo um projetinho com a Evelyn de ler tudo do Tolkien. Eu acho que esse ano a gente chega em Senhor dos Anéis. Essa aqui é a minha edição da Martins Fontes, que é os 3 livros numa edição só. Acho que esse ano, se não no começo do ano que vem, a gente já chega aqui. Eu tô curiosíssima para ler O Senhor dos Anéis. Esse também foi um livro que eu tentei ler quando eu era jovem, mas eu não consegui passar das descrições, assim, eu fiquei muito irritada com o tanto de descrição. Eu acho que eu era uma jovem muito atacada e eu queria mais ação e menos descrição. Hoje eu já lido melhor com um livro mais descritivo. Outro que eu já tenho em mãos, inclusive, já tenho em mãos no sentido, já está na minha cabeceira para eu começar a ler em breve, é Moby Dick. Esse aqui também é um clássico que eu enrolo para ler há anos e anos e anos. Eu tinha uma professora no colégio que me falava muito dele. E eu sempre tive muita curiosidade de ler Moby Dick. E eu já li A Baleia, né? A Vingança da Baleia, que foi o livro que inspirou o Melville a escrever Moby Dick, mas eu nunca li Moby Dick. Esse aqui também é outro livro que falam que tem muita descrição, né? Então vamos ver. Esse aqui eu vou fazer todos eles eu acho que eu consigo fazer um livro, um calhamaço, que nem eu fiz o do... A Cidade do Céu? Cidade no Céu, alguma coisa assim. Vamos ver, eu acho que eu vou conseguir fazer. Esse aqui eu quero fazer esse ano. Então vamos ver, tá na minha pilha, junto com Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Essa edição aqui também é mais recente, né? Uma edição, acho que também é uma edição de aniversário, se eu não me engano, que saiu recentemente. Todo mundo fala desse livro, é um grande clássico do Lúcio Cardoso, tem que ler, tem que ler. Eu nunca li, então preciso corrigir isso, tá na minha lista. Antes dos 40, de preferência, eu vou ler. O que mais? Outro que eu também enrolo pra ler há anos, eu já tive 2 edições desse livro, uma de sebo, que era bem pobrinha, tava meio que desmanchando, aí eu ganhei uma da Nova Fronteira, que é uma editora que eu não confio muito, e aí finalmente eu peguei uma da Pinguim, que eu confio mais, que é Dom Quixote. Opa. Dom Quixote. Então, essa aqui da Pinguim vem em 2 volumes. Tô muito curiosa pra ler Don Quixote. A Evelyn já leu, a Evelyn adora, falou que é muito divertido. Então, enfim. Eventualmente eu vou ler. Eu confesso que não é um dos que eu tô super curiosa pra ler, por incrível que pareça. De todos esses que eu mostrei pra vocês, eu acho que é o que eu menos tenho curiosidade pra ler, mas é um daqueles livros que eu acho que vale a pena ler, pelo menos uma vez na vida. Mesmo se for pra ler e não gostar, sabe? Tem que ler, né? Outro que eu preciso, na verdade, continuar a ler, porque eu comecei há muitos anos e eu não consegui terminar, foi As Benevolentes, do Jonathan Littell. Inclusive aqui, ó, tá até marcado. Deixa eu ver, tá marcado até a página 222. Porra, eu li bastante até. Esse aqui é um livro de guerra. A gente teve até uma conversa num dos vídeos, aí, nos comentários de um vídeo sobre ele, porque esse aqui é um livro de guerra um pouco diferente, né? Enfim, considerado pela crítica como um novo Guerra e Paz. Todo livro de guerra é considerado um novo Guerra e Paz, só precisa ser grande, né? É muito impressionante isso, que coisa chata. Aqui, a guerra é contada do ponto de vista de um soldado alemão. E aí eu vou lembrar, vou falar do que eu lembro até onde eu li, e do incrível desconforto que esse livro me deixou, que ele é um soldado alemão que gosta de matar. Ou pelo menos as cenas que eu mais me recordo é dele... Eu não sei se eu posso dizer se divertindo em matar, mas é mais ou menos isso. Então, assim, é muito pesado.
ou pelo menos ler essas 200 páginas pra mim foi muito pesado. E a gente teve essa conversa nos comentários de um vídeo em que mais de uma pessoa falou também que foi um livro muito difícil de terminar de ler. Mas eu acho que eu preciso superar isso e ler logo e... Enfim. E é isso. Eu fiquei mais ainda curiosa de ler depois que a gente conversou nos comentários, porque eu tinha esquecido até desse livro. A gente tava falando, se eu não me engano, de Vida e Destino também. Eu já tinha até esquecido das Benevolentes, mas... E pra você ter uma ideia, pra vocês terem uma ideia, eu já tinha até esquecido que eu já tinha lido tanto dele. 200 páginas é razoável, né? Pra ler de um livro. E eu simplesmente parei de ler. Pra vocês verem. Coisa tensa. Muito, muito tensa. Outro livro que, na verdade, eu ganhei de presente há muitos anos. E eu nunca li, mas eu quero ler porque é um romance histórico de uma época que eu gosto bastante. É Os Pilares da Terra, do Ken Follett. Eu gosto muito de Ken Follett. Eu já falei aqui da trilogia de guerra dele, da trilogia O Século. E esse aqui ele vai falar sobre, se eu não me engano, a construção de uma catedral, não é? É, uma construção de uma catedral gótica na época do Henrique I. A capa é bem legal, capa dura. Eu acho que tem uma série, ou vai ter uma série desse livro, mas eu não assisti ainda. Mas enfim, eu gosto bastante do Ken Follett. Ele é muito conhecido entre os fãs de realismo mágico por fazer uma pesquisa muito intensiva, assim, quando ele vai escrever sobre uma época. Então, é muito curiosa. Outro que eu também evito para ler há anos, mas que eu acho que também é um desses livros que você precisa ler, nem que seja para ler e não gostar e passar a vida e, né, segue o jogo, é Os Miseráveis. Esse aqui é uma edição que eu tenho da Kozak, bem antiga. Não li ainda. Tá aqui desde a época que lançou pela Kozak. Muito tempo. Então, tô só enrolando pra ler. Eu já sei a história, eu já conheço tudo. Conheço gente que ama de paixão. Conheço gente que esse aqui é o livro preferido da vida. E até agora isso não foi o suficiente pra me convencer a ler. Mas eu vou pôr aqui nesse projeto, porque eu acho que, de novo, é um livro pra ler. Tipo, tem que ler. Nem que seja pra ler e não gostar. Eu acho que isso é razoável. E por fim, eu queria colocar um clássico brasileiro também, além do Lúcio Cardoso. E aí eu peguei Viva o Povo Brasileiro, do João Ubaldo Ribeiro, que eu não li ainda. Eu tenho também essa edição aqui, especial de 30 anos da companhia, capa dura, bem bonita essa edição. E é isso. Um dos mais importantes romances surgidos na literatura brasileira do século XX. Veja só. E esse livro é um livro que eu comprei e eu sempre, todo ano, quando eu tô montando a minha lista, né, do que eu quero ler esse ano, que tema que eu quero ler, o que eu vou fazer esse ano, esse é um que eu sempre passo na minha cabeça. Mas eu nunca de fato pego pra ler, sabe? Então eu vou colocar nesse projeto porque agora, pelo menos em algum momento dos próximos 3 anos, eu vou ler. Ou me cobrem, né? Vai estar na internet, isso aqui é pra sempre agora. Então, vocês têm 3 anos pra me cobrar. É isso. Me digam se vocês já leram alguns desses livros, alguns dos que eu queria ler antes dos 35 e não li, ou alguns dos que eu já li. Se alguns desses aqui que eu vou ler nos próximos 3 anos, vocês também já leram, gostaram, não gostaram. Alguns desses clássicos aqui que eu mencionei foram bons. Eu gosto muito de gente que não gosta de clássicos e eu quero saber por quê. Se você não gostou de alguns desses clássicos, me contem por quê. Eu gosto muito de ter essa conversa. E vamos ver se quando eu ler As Benevolentes, eu faço um vídeo sobre ele pra gente poder conversar. Os maiores, assim, os calhamações, eu vou tentar fazer um vídeo, um calhamaço, né? Que eu acho que é pra gente poder conversar um pouquinho mais sobre alguns desses livros, porque alguns eu acho que vão merecer aí uma conversa um pouquinho melhor. Talvez uma conversa um pouquinho mais estruturada. Mas vamos ver. 3 anos é um tempo razoável. Esperamos chegar lá. E aí vocês me cobram quando eu chegar lá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos no próximo. Tchau.